Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E vamos a mais uma aula de educação musical, agradecendo aos colegas aqui que estão ao vivo conosco. E para você que está assistindo essa gravação, aqui é só uma pinceladinha da revisão e dicas para a avaliação de vocês de 40 pontos. No caso da disciplina de Educação Musical Metodologias Ativas, a avaliação é presencial e agendada, né. Então, tanto a primeira chamada quanto a segunda, no valor de 40 pontos, não é porque fez a segunda chamada, lógico que vai ter diminuição no valor, né. E aí vocês vão consultar o polo, cada um vai consultar o seu, se tiver qualquer dúvida também entrar em contato com a tutoria, com a coordenação, com a ULI, e o intervalo de datas já vai compreender as 2 chamadas, ou seja, quem não fizer essa avaliação até o dia 26/3, implica em ausência e atribuição de nota 0 nessa etapa avaliativa. Essa é a principal, porque vale, né, a quantidade de pontos é alta, e geralmente quem perde essa avaliação, gente, fica de prova final. Aí, qual que é a dificuldade da prova final, né, porque são 40 pontos, então, mais a atividade de 15 pontos daria, eh eh, se perder, né, tem atividade de 15 pontos e as atividades do ambiente só para fazer a somatória. O ruim de ficar de prova final é que cai o conteúdo todo, né, não cai o conteúdo só daquelas unidades específicas, como é o caso aqui para vocês, vai cair dos ciclos 1, 2 e 3, né, os conteúdos, e para quem for ficar de prova final, cai a matéria completa. Então, né, ficar atento aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com o pessoal o quanto antes, tá? O que nós vamos estudar? Ciclos 1, 2 e 3, né, então, ou seja, nós vamos falar um pouquinho da unidade 1, um pouquinho de Dalcroze e Kodály. Aí é até bom que eu já fecho esse assunto, na próxima aula a gente vai entrar já no Willems, né, que a gente já vai estar quase finalizando o nosso guia. Vai ficar faltando o Willems e o Orff para a gente fechar o nosso conteúdo aí da etapa do ciclo 4, da atividade do ambiente também. No caso do ciclo da unidade 2, né, vocês vão focar apenas no quê? Na metodologia, nos pontos principais, e a forma que cada educador aborda a questão da música e a educação musical também. Então não é cobrado essas coisas tipo data, que ano que nasceu o Dalcroze, onde ele estudou, como ele passou a infância, não, histórico a gente não cobra, a gente vai focar mais na metodologia de ensino de cada um deles, fala assim: "Ah, mas professora, mas tem coisa ali que é muito parecida, né, do Dalcroze, eu achei muito parecida com o Kodály", mas cada um deles tem algumas atribuições muito específicas se a gente prestar atenção, tá? E não serão cobrados, então, histórico, experiência deles, por onde eles viajaram, onde eles estudaram, com quem estudaram, vivenciação, produção musical, obra didática, escreveu tantos livros, né, que foram editados depois, essa parte histórica e pessoal deles, é mais a título de reconhecimento, de conhecimento mesmo, mas não de caráter avaliativo, tá? Não vamos cobrar nada disso. Ciclo 1, observar a importância do método contemporâneo, né, que é um método consciente integral, apelando para a técnica pura, corpo e mente, e o intelecto e o domínio técnico instrumental. Então, olhar, né, qual que é a diferença de método contemporâneo, de metodologia ativa, né, que é o que a gente trata aí um pouquinho do ciclo 1, resumidamente falando, atentar para a leitura de questões também objetivas, ou seja, a interpretação. Que acontece? Às vezes a pessoa descreve uma atividade super criativa, muito interessante, detalhada, mas ele esquece de observar que a atividade está falando assim: como você trabalharia o pulso numa turma de 24 alunos, propondo a adaptação de Dalcroze? Aí o que a gente tem que fazer? Como que era a Dalcroze para a questão da rítmica? Como que ele trabalhava o ritmo? Ele não trabalhava igual o Kodály. Ele não trabalhava igual o outro educador que nós vamos estudar, como, por exemplo, o Willems. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Às vezes a pessoa faz uma descrição super detalhada e interessante, mas perde muito ponto, ou às vezes zera, porque não prestou atenção que estava falando assim, se você vai trabalhar solfejo, né, vocalize com os alunos na prática de canto, a diretora pediu que você baseasse no Kodály. Então, como que o Kodály trabalha essa questão do canto, né? Será que é igual ao Dalcroze? Não, né? Cada um tem uma particularidade. Então, é isso que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. E também, é claro, na questão do método e metodologia, né?
Método é possibilidade e diversidade. Pedagogia proposta pelos métodos ativos, tá? Também pode ser que tenha alguma questão. Tudo que nós vamos falar aqui, gente, são hipóteses, né? Lembrando que o nosso sistema, ele é um sorteio de banco de questões. A gente tem um banco de questões bem grande, e aí o próprio sistema faz esse sorteio. Então, pode ser que caia alguma coisa sobre método para alguém e para outra pessoa não caia. Fala assim, ah, a professora falou que ia cair. Não, não é isso. Eu estou colocando os pontos principais que a gente deve abordar no nosso guia de estudos, deve estudar, focar mais, mas às vezes o que cai para um não cai para outro, e às vezes pode coincidir de ter uma questão discursiva, né, igual, e às vezes não. Principalmente quem faz, às vezes, primeira chamada, segunda chamada, costuma rodar e cair outro tipo de questão discursiva que não caiu na primeira etapa, e assim vai. Tá? Então, só para ficar claro. Qual é a pedagogia proposta pelos métodos ativos, né, que nós vimos aí ao longo das aulas? É a gente não focar, né, no conteúdo e no educador, mas sim no aluno, centralizar o aluno. Por quê? Porque se ele questiona, ele participa de algumas atividades práticas, no caso do Dalcroze, né, que a gente viu, você está colocando o próprio corpo como um instrumento, como uma ferramenta importante no processo de educação musical, você está saindo da teoria proposta básica, né, que às vezes fica até meio sem sentido para o aluno, e você está fazendo ele vivenciar. Então, essa questão dos métodos ativos, no caso nosso para música, está ligado mais ou menos nesse sentido, né? De propor primeiro a prática para depois a teoria, de focar no estudante e não no ensino do professor encher o quadro. Então, essa é a diferença do método tradicional para o contemporâneo, principalmente metodologia ativa. Não é que o método, claro, né, gente, que o tradicional seja ruim, nós estamos colocando as possibilidades, né, desse período, o que ocorreu no processo da educação musical no mundo. E a diferença, principalmente, entre método ativo e método tradicional, tá? Então, tudo isso está relacionado aos conceitos lá no ciclo 1, é só dar uma olhadinha aí para quem se esqueceu. O método é um importante fio condutor, né, que vai o quê? Organizar as atividades propostas para uma aula, para uma turma, como se fosse um esqueleto, né, e através dele a gente vai puxando os itens que precisam ser trabalhados, que precisam ser revisados. Então, as possibilidades que você vai oferecer é o despertar interno e externo, que origina as possibilidades e oferece um meio para despertar as forças expressivas e criadoras que existem no indivíduo, independente da faixa etária. O método, ele é uma organização racional do conhecimento transmitido, para que a gente tenha resultados mais seguros, mais objetivos. Já o contemporâneo, ele deve ser consciente, integral, apelando para o afeto e para a técnica pura, corpo e mente. E o intelecto ou a sensibilidade estética. E a técnica deve ser aplicada de dentro para fora. Se os tradicionais passivos, né, têm um conteúdo bem fragmentado e pouco criativo, mais condensado, né, extenso muitas vezes, os ativos eles vão ter as possibilidades das dicas de nossos educadores musicais que a gente coloca. E no caso da nossa avaliação, né, é principalmente o Dalcroze e o Kodály. E falando em Dalcroze, a gente já entra no ciclo 2, vamos revisar aí rapidamente, o que ele fala, né? Que antes da pessoa ir para o seu instrumento escolhido, né, seja ele o piano, o violino, o violão, ele precisa conhecer o próprio corpo. Né? Se ele não conseguir marcar ritmo com o próprio corpo, não conseguir bater palma no pulso, se ele não conseguir entender as diferenças com relação aos fraseados, ele diz que a pessoa não vai tocar tão plenamente, ela não vai se desenvolver tanto musicalmente. Então, a euritmia é definição e importância no contexto educacional. O que é euritmia? O que significa? Né? Por que ela é importante no processo de educação musical? Ler a respeito da importância dela no processo de educação e qual o tipo de solfejo utilizado pelo Dalcroze. O solfejo que o Dalcroze utiliza não é o mesmo feito pelo Kodály, não é o mesmo feito por Orff, né? Cada um tem a sua particularidade. Então, no caso do Dalcroze, a gente tem que lembrar
que ele prioriza o solfejo relativo, então a gente não precisa trabalhar com clave, com pauta no início das aulas, e onde os movimentos corporais ascendentes e descendentes são expressados por movimentos e escritos por símbolos. No caso dele, ele sugere estrelinhas pretas e brancas, bolinhas, né, grandes e pequenas, para fazer esses gráficos, e outras simbologias também que a gente pode utilizar. Estrelinha, né? Por exemplo, tem um gráfico lá com bolinha subida e descida de sons. Então, a gente não vai se preocupar com a altura correta da nota, mas sim se o som está ascendente, descendente, grave, médio, agudo, mais ou menos nesse sentido. Então, kinestesia, né, movimento, e a consciência. Então, euritmia significa bom ritmo. É o ritmo do fluxo ou o movimento, tá? E ele trabalha também 3 pressupostos, né, que todos os elementos da música podem ser experimentados através do movimento corporal. Todo som começa com um movimento, então o corpo que faz os sons é o primeiro que deveria ser treinado. Há um gesto para cada som e um som para cada gesto. Portanto, elementos musicais, eles podem ser estudados pelo movimento como acentuação, fraseado, dinâmica, pulso, andamento, métrica, né? Se a gente está caminhando no pulso da música e sentindo aquele pulso, eu estou fazendo uma proporção mais interna. Eu não estou simplesmente batendo na carteira, tá, 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 ti, tá, tá, tá. Eu não estou fazendo esse tipo de trabalho. Eu estou tentando sentir com o corpo. Então, ele prioriza muito isso, a questão da experimentação corporal. Lembrando que isso não é brincadeira, não é coreografia aleatório, tá, gente? Coreografia é você montar lá um gestual, né, para apresentar numa data comemorativa, e você vai fazer um gestual, às vezes, também para o aluno memorizar a letra. Para o Dalcroze, não é isso. Cada movimento que você faz tem um sentido de conteúdo musical. Seja bater o pé no primeiro tempo de cada compasso, seja você caminhar e mostrar que você está entendendo o tempo forte e o ritmo da música, o pulso. Então, só reforçando, não é coreografia de música, tá? Parece porque muitas coisas que são realizadas, né, parece que a pessoa está dançando porque ela está sentindo com o próprio corpo, mas tem todo um sentido dentro dessa linha musical, que pode ser trabalhado vários conteúdos, como a gente viu aí ao longo das aulas e nos guias também, links, desculpa, nos nossos links do YouTube aí de exemplo de cursos que são realizados, né, no exterior, e tantas pessoas, inclusive os atores, participam. E as sugestões práticas, né, é só vocês lembrarem lá da aula do ciclo 2, para quem fez o vídeo, né, que fez a sua atividade. Caso você tenha dúvidas ainda das formas que ele trabalhava, como usando bambolês, bexiga, clavas, elástico, vários materiais para você trabalhar esses conteúdos musicais, é só assistir o passo a passo do ciclo 2, que a gente tem outras dicas lá. E lembrem-se que caso peça algo relativo ao Dalcroze, tentem pensar o que ele fazia, qual era o seu propósito, como ele levava aquele conteúdo da sua forma particular, tá? Para que não se confunda com outro educador musical. Bom, então é isso. Eu espero que vocês gostem, né? A gente vai passar agora para o Kodali, que é o ciclo 3, tá? Só lembrando aqui, ó, que deu uma travadinha aqui no PowerPoint, só um minutinho. Já falei dos pressupostos e das sugestões práticas, então vem aqui. Vamos para a rítmica, né? O que o Dalcroze percebeu quando ele começou a fazer esse trabalho relativo específico para o ritmo? Que os alunos, eles não experimentavam aquilo que eles escreviam. Então, às vezes, eles sabiam o que é uma segunda maior para contar lá tom, semitom, mas eles não conseguiam diferenciar auditivamente uma segunda maior de uma segunda menor, por exemplo, ou de um acorde maior para um acorde menor. Então, como eles não podiam ver o teclado para conferir os exercícios de harmonia, alguns conseguiam escrever acordes, mas não sabia que som
né, o som referente ao que eles estavam escrevendo. Então eles montavam a tríade do acorde, mas não tinha, a ideia de que som seria aquele acorde. Então, o que ele fez? Ele inverteu todo o método, permitindo que os alunos tivessem um contato maior com o instrumento, com o canto, e ele percebeu também uma grande dificuldade, na área de canto. Então os alunos compreendiam a melodia, mas não conseguiam executá-la, porque não tinham controle sobre o próprio aparelho vocal. Então, ele percebeu, assim, algumas falhas, né, no estudo de música, e ele viu que tinha que fazer algo para ficar diferente e ter mais sentido. Foi assim que entrou a euritmia, tá? Todos os elementos da música podem ser experimentados através do movimento, todo som começa com o movimento e o corpo é o primeiro a ser estudado, treinado, né? E também enfatizar que não se trata de dança aleatória, como eu falei anteriormente, né, ou de movimentos muito bonitos, de coreografia, não é isso. Ele usa a metodologia, para pedir aos alunos, o que vocês estão ouvindo? Então ele gostava de indagar, né, algumas coisas para ver se eles perguntavam algo a respeito daquilo que estava sendo estudado. Digam o que vocês estão ouvindo, no processo demonstrativo, evitando a narrativa oral, evitando falar a classificação de intervalo, mas falar assim, por exemplo, esse som está mais longe as notas ou está mais próximo? Vocês perceberam que o som está mais alegre ou mais escuro, mais fechado? Se a gente fosse falar de cores, mais ou menos dessa forma. E isso ia conduzindo, né, de forma que os aprendentes iam começando a fazer perguntas relativas à disciplina. Aqui está o exemplo de ditado, né, que a gente falou anteriormente das bolinhas lá, brancas e pretas, né? E vamos então para o Kodály, que é o ciclo 3. Como que é a metodologia de aplicação dele, né, e as características propostas específicas. Tem coisas, é claro, que faz parte de todos eles. Todos são ativos? Todos. Então, é lógico que a gente não perguntaria isso, né, que daria 2 respostas. Mas, como se deu a prática do canto através do Kodály? Não é igual ao do Dalcroze. Manossolfa, definição, vantagens na utilização. O que é a manossolfa? Né? Sinais manuais de gestos para especificar a altura das notas que era utilizado para os alunos, né? A sua metodologia utiliza de sílabas, né? Lembrar também disso. Tá, semínima, tite, colcheias. Quem já fez o ciclo 3 aí viu, né, na construção. E também a representação por símbolos representando figuras, que é uma coisa também muito característica dele, que não tem nada a ver com os outros. Então, por exemplo, se você vai fazer um desenho, né, vamos supor, você escolhe um girassol, aí a representação da mínima é um tamanho, para representar a semibreve seria o tamanho dobro, e a metade para a figura que representa a metade. Então ele trabalhava muito com essa questão visual das imagens, né, que seria para que o aluno entendesse essa proporção do ritmo através da observação do tamanho das figuras. E se cair alguma atividade discursiva do Kodály, como eu disse, né, verificar principalmente a escrita das notas musicais por inicial em minúsculo, que também faz parte do ciclo 3. Quem fez o ciclo 3, acho que vai tirar essa parte do Kodály de letra, porque já viu tudo isso. Atividade parecida com a 3 do ambiente. Então, quem tiver dúvida, vê o passo a passo do ciclo 3, que vai estar dentro aí do nosso programa, tá? Então, vamos dar sequência. O sistema de duração rítmica para o Kodály, né, ele relaciona essas figuras com sílabas específicas, como a gente viu, né, com relação à duração. Então ele não preocupa com clave, ele não preocupa com a nota, né, a cabeça da nota, apenas o esqueleto mesmo da rítmica, e são utilizados as hastes da figura para isso. Já se conhece a música e então vê a notação, as associações apropriadas. E o uso de sinais manuais, que é a questão da manossolfa, ele é um recurso indispensável na metodologia, adaptado pelo inglês, né? É uma sequência de gestos manuais utilizando na aprendizagem de altura, e cada altura corresponde a um gesto diferente. E os gestos devem ser ensinados de forma gradativa à medida que as notas aparecem. Principalmente na questão do solfejo, né, para quem gosta de trabalhar com ou precisa trabalhar muito com solfejo, é muito utilizado. Preciso decorar a posição das mãos? Claro que não, né, pessoal, isso é só para título de conhecimento.
E quais são as vantagens? Por que a Manosolfa é muito importante na utilização da música, né? Porque ela pode trabalhar o reforço do conteúdo intervalar, pode trabalhar a afinação, a visualização da direção sonora, de um som grave para um som agudo, pode fazer um treinamento auditivo, desenvolvimento de memória musical, montagem de acordes, né? Por exemplo, cada fileira ou grupo de alunos faria uma nota específica para a formação de acordes, e aí vai de acordo com a criatividade também e a necessidade dos conteúdos. O processo de somização, né, a gente tem as notas em minúsculo, como a gente já viu também anteriormente, que é para não se confundir com a cifra do acorde, que é maiúsculo. Então, todas as letras, elas são em minúsculo, né? Lembrando que a nota Si é representado pelo T, apenas o T mudo, para poder não confundir com o S de Sol. Então, o S é Sol e o T é Si. Né? Se eu precisar de uma alteração com sustenido, eu vou acrescentar a vogal I na frente daquela letra. Então, por exemplo, se eu quero Fá sustenido, fica F minúsculo, I minúsculo, Fi, porque o I corresponde ao sustenido. E se eu precisar do bemol? É o mesmo esquema, mas eu vou acrescentar na frente daquela letra em minúsculo a vogal A para a representação do bemol. Então, se eu tiver um Si bemol, eu vou ter o T, A. O A é o bemol. E o T de Si, tá? E qualquer alteração que precisar. Lembrem, então, que não é Si não é Ti. Ti seria Si sustenido, tá? Para não confundir. Aí nós temos um exemplo do guia, também fez parte do ciclo 3, né, para ajudar aí, da música A Barata Diz Que Tem. Se vocês observarem, a gente tem abaixo apenas as iniciais em minúsculo, né? Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Fá, Mi, Fá, Sol. A primeira linha, no caso, né? Só um pedaço. Compasso 2/4, percebam que não tem a cabeça da nota, apenas as hastes e as iniciais em minúsculo, caso, né, peça para que você represente. Vamos supor, aqui é a Barata Diz Que Tem, mas vamos supor que tivesse uma outra melodia, que fosse ali o Parabéns para Você. Vocês iam pegar o quê? Apenas as figuras e colocar embaixo as iniciais em minúsculo para a representação do Kodály. Se eu colocar maiúsculo, vira cifra. Por isso que tem que tomar bastante cuidado. Lembrando que o intervalo característico principal que o Kodály colocava, né, no processo de iniciação de educação musical é a terça, principalmente a terça menor. Então, a gente tem o exemplo no guia do jacaré. Sol, sol, mi, sol, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, jacaré, jacaré. E aí, se eu for representar isso por ritmo, fica ti-ti-tá, ti-ti-tá, ti-ti-ti-ti-ti-ti-tá. O ti-ti é colcheia e o tá semínima. Então, também é uma coisa específica do Kodály. A gente não vai ver isso lá no Dalcroze. O que mais que se aparecer na prova, eu sei que é o Kodály. Desenhos, a questão da relação que a gente falou anteriormente, da proporção de figuras. Então, por exemplo, a gente poderia dizer que o primeiro jacaré é uma semínima e os outros são duas colcheias, que eles têm exatamente a metade do tamanho da figura inicial. Então, essa proporção desses valores, o aluno pode até não saber de cor os nomes semínima, colcheia, mas ele sabe a proporção, ele sabe bater o ritmo, ele sabe cantar aquele ritmo, porque ele observou aí o jacaré, né? Por que jacaré? Porque na música falou do jacaré, mas a gente pode usar qualquer símbolo que faz parte da música ou algum símbolo que você queira trabalhar. Isso é Kodály. E aí, por último, vem a separação dos compassos, digamos assim, né, dos trechos, e a combinação da altura, que é a notação. Então, o professor, por último, vai fazer a sinalização, né, cima, baixo, aí já entra a questão do gestual, né, da Manosolfa. Então, vejam que é um processo. Tá? Inclusive, ele sugere que esses ritmos, por serem simples, né, colcheia e semínima, pode ser feito até com palito de picolé. Isso é Kodály. Bom, pessoal, eu desejo a todos bons estudos e boa sorte, que vocês consigam fazer uma excelente avaliação. Agora eu vou pausar a gravação, se alguém tiver alguma dúvida. E caso você que está assistindo essa gravação tenha, é só passar uma mensagem aí para a gente, que a gente tenta auxiliar o mais rápido possível. Deixa eu só pausar aqui. Bom, pessoal, quem não tiver dúvidas, agradeço pela